Olá, gente! Hoje estamos terminando o capítulo de momento linear e colisões, ok? Então, hoje a gente termina com o assunto centro de massa. Então, o que é centro de massa? Centro de massa é um sistema composto por muitas partículas e que o estudo do centro de massa serve para facilitar o estudo do seu movimento. Então, ao invés de estudar várias partículas se movimentando, e que fica um pouco difícil descrever o movimento de várias partículas, a gente estuda o movimento do centro de massa, que descreve de forma mais verdadeira esse movimento, ok? Então, o que é centro de massa? Então, é esse sistema de partícula onde o movimento é como se toda a massa da partícula estivesse concentrada nesse ponto e que a força externa, a força externa agiria sobre ele, ok? Então, vamos lá. Só traduzindo. O que é centro de massa? Você tem um centro de partículas, onde quando você estuda a definição de centro de massa, você vai ver que isso vai ajudar você a entender o movimento de várias partículas, no sistema de várias partículas. Então, é como se nesse ponto a massa estivesse concentrada nele, no centro de massa, e a força externa também agisse sobre ele, certo? Então, o centro de massa, quando o sistema ele é homogêneo, ou seja, a massa distribuída uniformemente, o centro de massa é conhecido como centro geométrico. Por exemplo, um retângulo, base vezes altura, né? Distribuída a massa uniformemente. Então, o centro de massa, que é no meio, ele é conhecido como centro geométrico. Mesma coisa para um triângulo retângulo. Então, o centro de massa dele é conhecido como centro geométrico. Então, gente, aqui eu tenho um sistema, eu tenho um taco de beisebol e aí eu tenho um martelo. Então, onde é o centro de massa dele? O centro de massa é localizado mais próximo, onde tem maior massa. Então, por exemplo, onde é o centro de massa de nós seres humanos? É perto do nosso umbigo, entendeu? Ali próximo ao nosso umbigo. Então, o centro de massa do martelo é próximo à cabeça do martelo. E o centro de massa do beisebol também é perto da parte onde tem maior distribuição de massa. A gente vai ver daqui a pouco isso, ok? Então, por que a gente está estudando o centro de massa? Porque a gente vai reformular a conservação do momento linear, só que em termos de centro de massa, certo? Então, como eu já falei, o centro de massa serve para a gente estudar um movimento de várias partículas, levando em consideração, ao invés de considerar várias partículas, a gente estuda o centro de massa, o movimento do centro de massa. Então, a gente vai reformular a conservação do momento linear a partir desse conceito, certo? E, como já foi dito, o centro de massa, ele se move como se ali toda a massa do sistema estivesse concentrado e como se todas as forças também agissem sobre ele. Então, aqui ó, tem esse movimento aqui. Então, o centro de massa ele vai sempre descrever um movimento parabólico, ok? Então, vamos lá. Imagine duas partículas, M1 e M2, onde eu coloco um plano cartesiano X aqui e Y, e eu digo que essas duas partículas estão separadas por uma distância d qualquer, não sei, e que a partícula M1 está a distância x1 da minha origem no eixo x, a distância x2 da minha origem aqui, ok? No eixo x. Então, onde é que está o centro de massa entre essas duas partículas? Aí, gente, a definição de centro de massa é o seguinte. Eu estou analisando aqui somente o eixo X por enquanto, ok? Então, a definição de centro de massa é a média ponderada das massas pelas posições. Então, isso daqui, essa definição, que é a média ponderada das massas pelas posições, é o que nós chamamos de definição de centro de massa no meu eixo X, ok? Vamos supor que eu não tenho essa partícula M2. Se eu não tenho a partícula M2, então significa dizer que meu centro de massa está na partícula M1. Se eu digo que M1 é igual a M2, então, ó, M1 é igual a M2. E eu coloco meu plano cartesiano aqui em cima da minha partícula X1, certo? Então, M1 é igual a M2
Isso aqui vai para zero. Então, fica m vezes d. A distância de x1 até x2 é d. Aí fica m mais m, dá 2m. Então, fica 1 sobre 2m x sobre m, né? Então, fica 1 meio de m x2 sobre m. Eu corto o m com m, então, a distância, quando as massas são iguais, vai ser metade de d, certo? Então, se eu digo que as massas são iguais, a distância entre esses dois corpos vai ser exatamente na metade do caminho entre elas. Então, isso aqui eu já falei, ok? Quando as massas forem iguais. Agora, imagine, eu não tenho só duas partículas. Imagine que eu tenho N partículas. Então, partícula M1, M2, M3, Mn, várias partículas se movimentando, ok? Então, qual vai ser o centro de massa no meu eixo X? Vai ser a média ponderada de todas as massas por todas as posições. Então, eu vou dizer M1, X1, mais M2, X2, mais M3, X3, mais M4, X4, mais MNXN, ok? Tudo isso sobre o somatório de todas as massas. Então, isso daqui vai me dar o centro de massa no eixo X. Se eu tenho um plano cartesiano, então eu tenho uma posição Y, então o centro de massa no eixo Y vai ser a média ponderada de todas as massas pelas posições no eixo Y. Então, fica M1, Y1, mais M2, Y2, mais MN, YN sobre o somatório de todas as massas. Então, isso aqui, quando eu tenho uma distribuição discreta de partículas, eu sei que eu consigo contar a quantidade de partículas, mesmo que seja uma quantidade grande, mas que eu consiga contar. Então, gente, vocês viram lá em vetor que o vetor posição é quem? É a soma da coordenada do eixo x mais a coordenada do eixo y, certo? Então, se eu tenho o centro de massa no eixo x e no eixo y, então eu digo que meu vetor centro de massa nada mais é do que o quê? Do que a soma das coordenadas x e y da partícula 1, a coordenada x e y, que é a posição 2 da partícula 2, x e y 3 da partícula 3, e assim sucessivamente, ok? Então, o vetor posição vai me dar quem? Vai ser a soma de todas as massas por todas as posições de partícula. Se eu tenho a posição, se eu tenho uma posição, se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, eu vou encontrar quem? Vou encontrar a velocidade. Então, quem vai ser a velocidade? Vai ser a média ponderada de todas as massas por todas as velocidades de minhas partículas. Então, vai ser a massa 1 vezes a velocidade da partícula 1, mais a massa 2 vezes a velocidade da partícula 2, mais a massa da partícula n vezes a velocidade da partícula n. Tudo isso sobre o somatório de todas as massas, ok? Isso aqui para o eixo x e para o eixo y. Então, vetor velocidade vai ser a soma da componente da velocidade no eixo x mais a componente da velocidade no eixo y, ok? Então, eu vou ter que o vetor velocidade vai ser a massa da velocidade da partícula 1, desculpe, a massa da partícula 1, vezes o vetor velocidade da partícula 1, significa que esse vetor velocidade da partícula 1 tem uma velocidade x e tem uma velocidade y, ok? Então, vai ser a soma, a média ponderada de todas as massas e velocidade de todas as partículas sobre a massa total das partículas. Se eu fizer aqui o meio pelos extremos, então aqui eu tenho a massa total das partículas vezes a velocidade do centro de massa. Então, a massa total vezes a velocidade do centro de massa vai ser igual a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1 mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2 e assim até a massa da partícula n vezes a velocidade da partícula n. Vocês lembram que massa vezes velocidade era a definição de quem? De momento linear. Lembram disso? Então, significa dizer que a massa total vezes a velocidade do centro de massa me dá quem? Me dá, é igual ao somatório de todas as massas vezes a velocidade de todas as partículas. Ou seja, o momento linear do centro de massa
vai ser igual ao somatório de todos os momentos individuais, ok? Então, isso aqui é importante. Então, o momento linear do centro de massa vai ser igual à soma de todos os momentos individuais das partículas, ok? Então, se eu tenho um sistema onde as forças externas são nulas, significa dizer que o momento linear se conserva. Se o momento linear se conserva, então a velocidade também se conserva. Então, a velocidade do centro de massa, quando não tem forças externas agindo sobre ele, vai ser constante, ok? Ali, nós estávamos estudando para distribuição discreta. Quando eu tenho uma distribuição contínua, como tipo um bastão de beisebol, ou uma mesa ou uma cadeira. Então, não posso mais fazer o somatório. Eu deixo de fazer o somatório e faço a integral eu faço a integral do elemento de massa sobre todo o meu sistema, entendeu? Então, eu digo que vai de 0 até mzão, por exemplo. Então, eu uso, ao invés de somatório, quando eu tenho uma distribuição contínua, eu uso uma integral, certo? Então, vale aqui ressaltar que em corpos homogêneos, o centro de massa, conhecido como centro geométrico, quando o corpo possui eixo de simetria, ou seja, uma apolia, o centro de massa está sempre no eixo, localizado no eixo, e o centro de massa não existe somente onde tem massa. Ele pode existir num buraco, que é o caso de um anel. Um anel você tem lá uma distribuição contínua de massa, mas o centro de massa vai estar no meio do anel, onde não tem massa, certo? E vamos supor que forças externas agem sobre o sistema. Quando forças externas agem sobre o sistema, então aí eu não vou ter mais conservação do momento linear, então eu vou ter alteração no meu sistema, então vai haver variação na minha velocidade. Quando é que há variação na minha velocidade? Quando surge a aceleração. Então, novamente eu venho aqui, ó, derivo isso aqui, vou encontrar a aceleração. Então, a aceleração do centro de massa vai ser igual ao quê? A média ponderada da massa vezes a aceleração do corpo 1, mais a média ponderada da massa do corpo 2 vezes a aceleração do corpo 2, e assim sucessivamente, ok, gente? Então, eu encontro que o quê? Como eu sei que quando eu faço meio pelos extremos, então a massa está aqui dividindo e vem para cá multiplicando. Como nós vimos lá nas leis de Newton, massa vezes aceleração é quem? É força. Então, isso aqui é a força externa agindo sobre o centro de massa, que é igual a quem? É igual ao somatório de todas as forças que agem no meu sistema. Então, no sistema onde tem forças externas agindo sobre o meu corpo, eu tenho que o quê? Que o somatório de todas as forças é a soma das forças externas mais as forças internas. Só que pela terceira lei de Newton, nós vimos que as forças externas, se eu aplico uma força em você, você aplica uma força em mim. Então, vai haver isso. As forças internas vão se anular. A partícula 1 interage com a partícula 2, que interage com a partícula 1. Então, essas forças internas vão se anular. Então, eu vou ter apenas forças externas. Então, as forças externas que agem sobre o meu sistema vai ser igual a massa vezes aceleração. Ou seja, como eu falei lá no início da aula, quando forças externas agem sobre um sistema, ele vai agir sobre a massa total do meu sistema, certo? Então, gente, por hoje é só. Por hoje é só, certo? Então, quando existe força externa, vai haver variação na minha velocidade que causa uma aceleração. Então, por hoje é só e até a próxima aula.